Você já parou para pensar na importância do endométrio? Essa caminha ali que vai receber o embrião, ela faz diferença sim para o prosseguimento de uma gestação saudável ou não. E é isso que a gente vai entender no episódio de hoje do Fertilidade Descomplicada. E eu tenho aqui o Dr. Josélio e a nutricionista Iris que vão nos ajudar a esclarecer as principais dúvidas sobre esse assunto. Fiquem comigo! Doutor Josélio, vou começar pela pergunta mais básica de todas, né? O que é o endométrio e por que ele é importante para uma gestação aí evoluir bem? Endométrio é aquela camada interna que está lá dentro do útero, que a mulher, quando termina o ciclo menstrual, é o que acontece? Ela menstrua. Então, essa menstruação nada mais é do que a saída dessa camada que se chama endométrio, é aquele endométrio já antigo, do mês passado. Com isso, o ovário vai começar a produzir hormônio, que é o estrogênio. O estrogênio atua lá no útero, fazendo com que essa camada vá ficando mais espessa. A cada dia que passa, ele vai crescendo, crescendo, até chegar mais ou menos num período fértil, né, da ovulação. E esse endométrio, geralmente, ele vai ter ali mais ou menos o ideal acima de 7 milímetros, né? Então, quando chegar o embrião dentro do útero, ele vai encontrar ali, como se fosse ali um colchão espesso, um endométrio adequado. Entendi. E o que pode contribuir para que esse endométrio tenha algum problema nesse espessamento e o que também pode favorecer, né, que esse espessamento aconteça bem, que ele seja saudável? Pois é, existem alguns problemas que a gente pode achar nesse endométrio. Então, vamos citar aqui algumas delas, né? Por exemplo, uma mulher que já sofreu um abortamento. Então, ela passou por uma curetagem uterina. Essa curetagem não é sempre, lógico, mas às vezes pode causar uma coisa chamada sinéquia, que nada mais é do que uma parede do útero, o endométrio de cima, colar ali com o de baixo. E isso faz com que o endométrio ali naquela região não cresça, né? Isso atrapalha o endométrio, o embrião então implantar. Uma outra coisa que pode acontecer, por exemplo, é uma inflamação. A pessoa ter passado ali por um processo inflamatório bacteriano, causando ali então uma endometrite. Essa endometrite, essa inflamação, pode também atrapalhar o endométrio implantar. Tem também, por exemplo, os pólipos uterinos, né, que são tipo uma verruga, né, dentro do útero ali. Ele não se sabe muito por que aquilo acontece, vai originando e vai ter diversos tamanhos. Mas um pólipo dentro do útero não deixa de ser, vamos supor, um corpo estranho ali dentro, que vai também contribuir para que aquela região não seja uma região favorável para implantar o embrião. Miomas, miomas também, né? Você tem vários tipos de miomas, porém tem um que é aquele mioma que cresce para dentro da cavidade. Esse é o chamado mioma submucoso. Esse mioma, ele vai ocupar a região ali de dentro, também interferindo ali para a implantação do embrião. Então tem diversas patologias que podem interferir. Outra delas, por exemplo, que já não está dentro do útero, mas é chamada hidrossalpinge. Hidrossalpinge é quando a trompa está obstruída, ela se enche de líquido. Esse líquido, ele vai aos pouquinhos escorrendo ali para dentro, e esse líquido também faz com que aquele endométrio não fique legal. Agora a gente sabe que o estilo de vida ele esteve presente aqui em todos os episódios. Quem está acompanhando a gente já sabe que a gente vai falar dele em algum momento. E aí eu queria entender um pouquinho, Iris, qual que é a importância da nossa alimentação para favorecer a saúde desse endométrio? Então, Aline, igual você falou, né? O estilo de vida, ele é importante. Quando a gente fala isso, a gente fala em alimentação, né? Então, ter uma alimentação saudável nesse momento, né? Não que nos outros momentos, né, não seja importante, mas auxilia. Então, por exemplo, tem muitas mulheres que às vezes estão no meio do tratamento, ou nem que seja uma FIV, tem a camada do endométrio não chega ao ideal, né? O ideal aí em torno de acima de 7, 7,5, né? A gente já
fala que tem uma espessura boa, e aí tem alguns nutrientes que auxiliam nisso, né? Então aí eu destaco a arginina, né? A arginina é precursora de óxido nítrico, então ela aumenta essa vascularização desse endométrio, né? Chega nutrientes nesse endométrio e com isso auxilia nessa espessura, nessa formação. Tem a vitamina D, que hoje em dia é muito falada, é muito estudada a relação da vitamina D, né, nessa parte de espessura de endométrio, né? A vitamina D ela é importante para a formação da progesterona, igual o Josélia estava falando, né, da questão hormonal, mas também ela é importante no que a gente chama de dessidolização do endométrio, né? Que é a formação dessa camada interna ali do endométrio para que ela fique numa espessura boa, igual você falou, né? Tem o forninho ali, sabe? Então é importante a gente, né, ter esses nutrientes. Ômega 3, hoje em dia é muito estudado, né? A relação dele aí com a espessura do endométrio. Tem a carnitina tem até um estudo muito interessante que foi em 2019, se não me foge a memória, com mulheres com SOP, em que essas mulheres tinham aí não conseguiam atingir o espessamento ideal do endométrio, e aí a carnitina ela é utilizada, a carnitina é um aminoácido, assim como a arginina também é um aminoácido, né? E aí é utilizado para melhorar essa espessura, para diminuir a apoptose, né, dessas células endometriais, né? Então, assim, a nutrição ela auxilia nisso. Sem contar que tem mulheres que têm endometriose, né? E aí essa endometriose pode prejudicar, né, essa saúde aí do endométrio. E aí a gente trabalha aí com uma dieta mais anti-inflamatória, né, com antioxidante, para auxiliar. Então, tem um estilo de vida com alimentação, sono é importante, né? A melatonina, que é um hormônio produzido nesse período, né, do sono, do ciclo circadiano, também tem uma relação aí com a espessura do endométrio, né? Então, o estilo de vida de uma forma geral, alimentação, sono, atividade física, é importante aí nessa saúde aí do endométrio. Você falou da arginina, né, desses aminoácidos. Eu encontro tudo isso numa alimentação equilibrada ou tem que suplementar? Aí é bom sempre avaliar, né? Porque você consegue encontrar, sim, mas às vezes a necessidade, por exemplo, se a mulher tem um endométrio às vezes de 5, entendeu? E não está conseguindo, então às vezes a gente precisa suplementar. Mas é o que eu falo, né? Hoje em dia se fala-se muito em suplementação. A suplementação ela não tem que ser o foco principal, né? Tem uma frase que eu acho perfeita. A suplementação ela é a cereja do bolo. Então a gente melhora a alimentação como um todo, né? A gente melhora a qualidade de vida dessa paciente, e aí sono, saúde intestinal, né? Quando a gente fala nisso, e aí sim a gente vai suplementando. Eu vejo muito falar em suplementação de vitamina D. Antes de você suplementar a vitamina D, você precisa dosar a vitamina D. Né, é um exame muito simples, é um exame de sangue da 25-hidroxivitamina D, e aí você vai saber a dose certa que você colocar. É a mesma coisa para a arginina, para a carnitina, para o ômega 3, né? Então a gente precisa conhecer a alimentação dessa paciente, dessa mulher, para poder suplementar e não sair suplementando, porque às vezes uma suplementação ela pode atrapalhar, né? Às vezes você vai suplementar, por exemplo, o zinco, ele é super importante para hormônios, né? E aí você vai suplementar e às vezes essa mulher tá com o zinco dela perfeito, entendeu? Então, é a cereja do bolo, não pode ser o principal, né? Uma coisa que a Iris falou que é interessante é essa questão da endometriose, né? Existe um tipo de endometriose que é a chamada adenomiose. Nada mais é do que uma endometriose dentro da parede do útero. Então, essa adenomiose, ela vai provocar o quê? Um processo inflamatório desse útero, que esse processo inflamatório vai repercutir também no endométrio. Olha só, e tá tudo ligado, né? Não dá pra gente imaginar que vai estar saudável se todo estilo de vida também não está saudável. Agora, Iris, dá alguns exemplos pra gente de quais alimentos aí que são, né, que favorecem com que esse endométrio fique mais espesso e fique saudável, que tenha esses nutrientes que você citou. Então, por exemplo, ômega 3, né? O ômega 3 está presente em peixes, e aí também a linhaça, é uma grande fonte de ômega 3, né? Peixes, principalmente de águas profundas, né? Então, sardinha, cavala, né? É fonte. Melatonina, a gente tem a questão hormônio, mas tem dentro da alimentação. Então, a gente pode destacar aí o kiwi, as frutas vermelhas, então morango, né? Cereja, não é muito do nosso habitual, né? A gente consumir cereja, mas aí a gente pode substituir pelas outras frutas vermelhas, né? Então, são alimentos, assim, fontes, né?
de aminoácidos, e os aminoácidos e proteína, né? Então, é claro que com uma mulher com endometriose, eu não vou usar tanto uma proteína de carne vermelha, porque a gente sabe que a carne vermelha, para mulheres com endometriose, não é muito bem, né? Não é muito bem aceita, né? A carne vermelha, ela é inflamatória, ela é precursora de ácido araquidônico, que causa que piora essa inflamação, né? Melhor falando. E aí eu vou dar preferência ao quê? Uma carne branca, a peixes, né? Então, a gente tem que conhecer essa mulher e ir suplementando, mas fonte de proteína é importante, né? Eu vejo às vezes as pessoas falam assim, não vou consumir fazer uma dieta vegetariana. Não que seja ruim, mas aí a gente tem que ver como é que tá essa proteína vegetal nessa mulher, entendeu? Por isso, então, que se fala tanto daquela dieta mediterrânea, né, que é anti-inflamatória e que tem muitos dos nutrientes aí que você citou? Dentro, sim, da fertilidade, quando a gente vai trabalhar com, né, se tivesse que escolher uma dieta, a dieta do Mediterrâneo, ela é que cai melhor. Tem até vários estudos relacionando, né, com a dieta do Mediterrâneo por causa disso, porque ela é fonte de gorduras boas, quando eu falo gorduras boas, monossaturada, então tem azeite, né, o abacate é uma fonte de gordura boa, tem os peixes e tem vegetais, frutas e legumes, né, que tem maior quantidade de antioxidante, né. Então, por isso que se fala tanto na dieta do Mediterrâneo. Quando a gente vê a pirâmide da dieta do Mediterrâneo, a gente vê que a base dela é de cereais integrais, né? Tem vegetais, tem frutas. No meio dela ali tem as proteínas, e aí de peixe, laticínios, né? E o topo dela são os açúcares. Então, o que a gente deve consumir em menor quantidade, né? Entendi. Agora, doutor Juscelio, e quando a mulher mudou já o estilo de vida, né, passou a fazer essa dieta mais equilibrada, mais saudável, e ainda assim não tem resposta? Quais são as opções? E aí eu gostaria que o senhor falasse dessa mulher que não tem nenhum problema mais sério, como os pólipos que você falou, a endometriose, e para essa outra que já tem um problema ali também físico. Pois é, essas que têm pólipos, né, biomas, que tem algum nódulo, né, dentro do útero, nós temos a opção de fazer a esteroscopia. Através da esteroscopia, a gente consegue retirar esses pólipos, esses miomas e tornar a cavidade uterina mais adequada. Esteroscopia é apenas uma lente, né, que vai pelo colo do útero, não precisa de corte, não precisa de pontos, nada disso. Essa câmera, ela vai através ali do colo do útero, chegar até a cavidade e por ela passam alguns materiais que vão fazer a cirurgia retirando essas estruturas, né, que não deveriam estar ali. Entendi. Aliás, falando nisso, falando em esteroscopia, vamos entender melhor o que é esse exame, né? Existem duas formas e quem explica isso pra gente é a ginecologista Luzia Salomão. Doutora Luzia, conta pra nós o que é então a esteroscopia e por que ela é tão importante aí no tratamento desses problemas que a gente está falando aqui. A esteroscopia é muito importante para diagnosticar e tratar possíveis alterações que podem impedir ou dificultar uma gravidez, né? Tais como endometrite crônica, alterações anatômicas, né? Como sinéquias. E aí, com a esteroscopia, a gente consegue diagnosticar e desfazer essas aderências, tratar, né? Alterações como pólipos, miomas, né? Estimocele, que é um defeito na cicatriz da cesariana, e também é responsável pelo mau sucesso, né? Da gestação. Então, são todas essas coisas, né, que a gente vai diagnosticar e tratar. A esteroscopia diagnóstica, acho que a gente vai diagnosticar o que está acontecendo e fazer mínimas intervenções. Na cirúrgica, a gente já vai partir para tratar aquelas alterações, né? Então, geralmente é ambiente hospitalar, necessita de uma anestesia, né? Na minha prática, eu faço as duas no mesmo tempo. Na cirúrgica, por exemplo, a gente vai retirar pólipos, retirar miomas, desfazer sinéquias, corrigir estimocele, todas essas coisas, né? A diagnóstica a gente praticamente só vai olhar. No caso da endometrite crônica, a gente praticamente avalia
o aspecto da cavidade e faz uma biópsia, que vai detectar algumas células que vão confirmar esse diagnóstico também para a gente, além do aspecto, né? A gente vai entrar com a ótica, né? Que é a câmerazinha, uma câmerazinha falando assim, mas, a paciente vai estar sedada, né? Em posição ginecológica, lá, vamos supor, no ambiente hospitalar ou numa clínica, e a gente vai entrar com essa ótica dentro do útero, através da vagina, né? Então a gente vai olhar tudo ali, a vagina, o colo do útero, o canal cervical, dentro da cavidade uterina. Então é uma endoscopia do útero. Assim, é um procedimento tranquilo relativamente, né? Depende do que for ser tratado, né? Mas, no geral, é bem tranquilo, não precisa ficar internada, né? Só tem que fazer um jejum de 8 horas, por conta da sedação, mas não precisa ficar internada, chegar a fazer e já se recuperar e já ser liberada, né? O ideal, naquele dia, é fazer um repouso. E no dia seguinte, pode trabalhar normalmente. Depende do que for tratado, mas, no geral, no próximo ciclo, ela já pode estar fazendo os procedimentos para engravidar, seja por reprodução assistida ou espontânea, né? Dependendo do que for. Muito bacana, né, esses esclarecimentos da doutora Luzia. Agora, doutor Josélio, e para aquela mulher, né, que não tem nenhum desses problemas aí e não está respondendo ao tratamento, o que é feito? Pois é, Aline. As mulheres que, como eu falei, né, tem algum pólipo, alguma coisa, mioma, através da esteroscopia a gente vai lá e resolve. Mas tem aquelas que precisam estimular o endométrio para receber o embrião. Às vezes, por exemplo, tem um embrião congelado, né, de uma FIV que ela fez. Então a gente precisa estimular com medicamentos, com estrogênio, e esse endométrio vai ficando mais espesso. Quando ele fica espesso, a gente descongela e coloca. Mas tem algumas que mesmo com essas medicações, ele não chega à espessura adequada. Mesmo fazendo as questões da nutrição e tudo. Às vezes a gente tem, por exemplo, uma endometrite que a gente acaba tratando, né, que às vezes não foi diagnosticado antes, né? Então tem essa mulher, endométrio fino, logicamente nós vamos tentar descobrir por quê. Sinéquia uterina, né, que é aquilo que cola, isso causa um impedimento desse endométrio ficar mais espesso. E a endometrite também, como eu falei, existem tratamentos para esses dois. A sinéquia, a gente vai lá e descola esse útero ali, a cavidade, solta, né? E aí simplesmente resolve. A endometrite a gente trata com antibióticos, que também melhora muito bem e os resultados são bons. Porém, tem aquelas que mesmo com tudo isso, elas não conseguem um endométrio satisfatório. Esse é o ponto mais problemático, vamos dizer assim, dessas pacientes, que não são muitas, né? São poucas delas. Então, nós temos que individualizar cada caso, né? Conversar, ver realmente o que pode ser feito a mais e tentar, de uma outra forma, conseguir esse endométrio mais satisfatório. E é por isso também que esse atendimento multidisciplinar é tão importante, né? Não dá apenas para tratar aquela causa, se eu posso melhorar, por exemplo, com a alimentação, né? Uma coisa que está ali no meu dia a dia. Bom, eu adorei aprender um pouquinho mais aqui sobre o endométrio. Já quero seguir aqui para ter um endométrio sempre bonitinho, porque quem sabe vem outra gravidez por aí, né? Mais para frente. Espero que vocês também tenham gostado. Quero agradecer ao Dr. Josélio, nutricionista Iris, pela participação e continuem conosco, tá bom? Nós estamos aí no Instagram, então, da Nidos. Então, sempre que vai lançar um novo episódio, a gente avisa lá e lá também você pode participar, deixar sua pergunta. A gente está sempre abrindo caixinhas de perguntas lá nos stories e aproveite também para ativar a notificação aqui no YouTube oficial da Nidos. Deixa seu comentário, enfim, que você possa aproveitar da melhor forma todo esse conteúdo que está sendo feito aqui com tanto carinho. Até breve!